Vamos lá, vou ler umas partes aqui. Do livro 2, não é o atual, que é o 3, mas aquele que a gente faz o histórico. A Lei de Execução Penal, Lei número 7.210, de 1984, introduziu as saidinhas temporárias como parte do sistema penitenciário, visando a reintegração social dos presos. Caiu isso, né, essa saidinha temporária? Caiu. Ou voltou, mas caiu de vez. Não, caiu, só que o entendimento do STF é que é só a partir dos presos que foram presos numa data específica, acho que abril e tal. Eu entendo, porque não pode retroagir aquilo que não é favorável. Exatamente. Ou seja, uma pá de gente ainda vai sair. Ainda vai sair por um tempo, ainda vai existir a saidinha. Ok, aí tem outro ponto aqui, eu tô lendo só os pontos problemáticos, enfim, tem vários aqui. Os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança, foram estabelecidos para facilitar a comunicação entre a população e as forças policiais, visando desenvolver estratégia de prevenção ao crime e fortalecer a confiança mútua. Porém, Desculpa, só um adendo, só lembrando ali que a saidinha que você falou foi feita pelos militares, hein? Sim, né? sim, é verdade, pelos militares. No finalzinho do governo militar, né? Foi. Por que eles fizeram isso, né? Porque eu acho que eles estavam querendo mostrar que não era uma alinhadura, estava no finalzinho ali, perto da democratização. Os CONSEGs são compostos por voluntários da comunidade, representantes das forças policiais, reunidos regularmente para discutir problemas locais de segurança e desenvolver estratégias de prevenção ao crime. Apesar disso, e aqui está em itálico, sua eficácia é amplamente debatida sem pesquisas que comprovem sua efetividade. Ainda existe isso, Conselhos Comunitários de Segurança? Consegue? Existem. E continua ineficaz. Olha, assim, eu diria que assim, é melhor do que não existe nada, né? Eu acho que é uma oportunidade que tem dos bairros, né, das regiões se organizarem, né, e se unirem e pleitear junto aos... Agora, isso não é muito tomado por ONG de esquerda ou não? Não tem nada a ver, é uma coisa mais de bairro. Eu acho que é mais de bairro. Claro que assim, né, talvez numa região ou outra, talvez tenha alguma influência, mas no geral é... bairro mesmo. Vocês elogiam bastante os juizados especiais. Vocês falam bem da simplificação que eles trouxeram, mas tem um ponto aqui. Contudo, os juizados especiais enfrentam desafios em algumas regiões, como infraestrutura precária e falta de recursos humanos, o que pode comprometer sua eficácia e rapidez. Há críticas quanto à qualidade do atendimento e julgamento, em parte devido à sobrecarga de casos e à falta de especialização de juízes e servidores em certos tipos de litígio. Ainda é assim, né? Os juizados especiais ainda têm essa sobrecarga. Ainda é assim. A gente tem uma judicialização muito excessiva da vida no Brasil, né? É muito processo, é muita coisa pequena, sei lá, injúria, falou mal da vizinha. Pois é. A galera gasta uma energia absurda resolvendo esses crimes contra a honra, coisa. Eu acho que até vocês chegaram a tocar isso? Tocamos. A gente falou que sobre a descriminalização dos crimes contra a honra, né? Que é uma ideia que a gente tem, que é justamente para desonerar a justiça, desonerar a polícia, né? Para os policiais eles trabalharem com crimes realmente importantes, né? Não, tipo, o vizinho brigou comigo, disse que eu sou corno. Aí o modelo americano é interessante, que a gente acha bem interessante, que é o seguinte: injúria não existe em nenhum âmbito, nem no âmbito civil, nem no criminal. Aí a calúnia e a difamação, elas, nos Estados Unidos, podem existir na esfera civil. Então, se você sofre uma calúnia, uma difamação, que objetivamente te causou um dano, aí, na esfera civil, grana, indenização. Mas na penal nem tem. Agora, penal é a última ratio, né, do Estado, ou seja, parte penal, parte que vai restringir sua liberdade, né, que vai envolver polícia, parte criminal, não tem cabimento, né? Eu me lembro que era assustador o percentual, tipo, de todos os crimes, o que essas contravenções, né, elas ocupam. É uma coisa assim, esmagadora. Você lembra o número exato? Então, mas não lembro. era muito alto. Exato. Como eu não vim preparado hoje aqui, eu não trouxe dados e tal. Mas assim, era alto, altíssimo. Exato. Inclusive, eu trouxe esses dados do meu TCC, né, na Faculdade de Direito, que foi o tema sobre isso. E a gente pegou dados, assim, que é alarmante, o número de boletins de ocorrência, o número de inquéritos, o número de processos que versa sobre o que João falou para José, que José falou para José. E lembrando, dentro daquele sistema de papeladas em cima de papelada, ou seja, um trabalho custo, né? imenso. Um custo absurdo, onera, você aloca policiais, aloca servidores de atividade meio na promotoria, na justiça. É completamente sem cabimento, assim, né? A gente pode cravar que se nós conseguíssemos, tem todo um trabalho político para isso, se a gente conseguisse emplacar as ideias do terceiro livro de segurança, não só a segurança pública no Brasil ia melhorar muito,
como ela ia se tornar menos custosa, menos onerosa ao Estado? Com certeza, com certeza. A violência custa, né? O custo Brasil tem um peso aí da insegurança pública absurdo, né? Absurdo. Operador, pega umas perguntas que algumas pessoas fizeram no início. Aliás, se vocês não fizeram, façam agora. A gente vai ler algumas perguntas e no finalzinho vocês vão conhecer uma iniciativa, que essa não é uma iniciativa nem da missão, nem do MBL, é uma iniciativa paralela do próprio Lúcio, mas que eu considero muito importante a gente ter iniciativas semelhantes a essas, que são os famosos institutos setoriais. Nós começamos a montar institutos de meio ambiente, de cultura, de educação, de várias coisas, para que esses institutos cheguem junto ao poder público, independente de ser ocupado no futuro pelo nosso partido ou por outros partidos, e possam auxiliar esses poderes públicos a elaborar as políticas corretas para as várias áreas que são, enfim, complexas aqui no Brasil. Então veja aí algumas perguntas. Vamos às perguntas aqui. O Mário Robert perguntou, ou seja, sem lava-toga não tem como resolver o Rio de Janeiro? Sobre aquele assunto sobre o judiciário, né, que o STF tinha proibido as operações. Basicamente, sem uma renovação do STF não dá. Com esse STF do jeito que está, é impossível. Pois é, a não ser que o parlamento ele consiga passar leis que não tenham como o STF dar um entendimento, isso aqui é inconstitucional, porque tem muita coisa que o parlamento deixa um vácuo e o STF vai lá e entra, também. E também tem as distorções, né, que o STF acaba fazendo. Mas um movimento de mitigar seria, digamos assim, preencher as lacunas e fazer as PECs de alteração. Exatamente. Tipo, você mexe na Constituição, mexe no Código de Processo Penal. No Código Penal é uma série de coisas. O STF também não vai... Claro. Absolutamente tudo, interferir em tudo, né? Tipo, então, uma grande PEC de segurança e justiça no Brasil, que levantasse todos esses pontos aí, chegasse a ser muito robusta. Essa PEC fosse discutida, a gente tivesse força no parlamento e conseguisse passar, não digo tudo, porque é impossível, mas sei lá, 60% de uma PEC dessa um pouco mitigada. Isso aí já ajudaria imensamente. Muito. Porque aí, por mais que o STF forçasse, ia ter um entendimento explícito, que sei lá, que não é o ciclo incompleto de polícia, que agora é o ciclo completo de polícia, e vai ter que ser feito assim, e toda a polícia brasileira vai ter que ser adequada a esse ciclo completo. Exato. Isso já é uma coisa que... Bom, então é isso, vocês têm que botar deputados da missão para dentro do parlamento aí. Próxima pergunta. O Vinícius Augusto perguntou o seguinte: professor, sou apenas um estudante de economia iniciante, mas gostaria de saber se há algo no livro amarelo sobre lastro de moeda. A expansão monetária é um câncer inflacionário. A gente ainda não explorou isso, mas esse é um assunto que pode ser explorado sim e deve ser no 4º fascículo. Tem muita coisa a ser falada sobre economia. Talvez eu traga o Gabriel, que é o coordenador de economia, na quinta-feira. Outra vez eu vejo outro momento para ele ficar aqui, porque ele é um cara que entende. E eu acho a economia uma área muito assim, técnica, né? Muito complicada de eu entrar em muitos detalhes que eu não domino. Mas o grupo tá bom, nós temos uma certa quantidade de voluntários de economia. Pode ter mais, se tiver alguém especificamente que seja economista e quiser se tornar voluntário do Livro Amarelo, você mesmo. Fala comigo no Instagram, @RicardoAlmeidaMBL, e aí eu coloco vocês no grupo. Vá. Próximo. O Vlad disse o seguinte: existe a possibilidade de dar uma de Renan Calheiros e passar por cima da decisão do STF. Olha, eu acho que não, porque o Renan Calheiros passou por cima da decisão por ele próprio. Não foi uma coisa assim maior. Mas você diz assim, um governador dizer, não, eu vou fazer a operação e acabou. Talvez, né? Talvez. Apesar de um cara de coragem. Eu não vejo esse cara com essa coragem, não. Difícil. Acho que um futuro governo Kim Kataguiri talvez você visse uma coisa dessa. Mas, considerando os políticos que estão aí, esquece.